Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 21º episódio da primeira temporada, intitulado Simbiose. Bom, gente, esse é aquilo que é o tipo de episódio que a gente pode falar, né, que é o episódio educativo, né, bem de campanha mesmo, diga não às drogas. É bem claro nesse sentido, tá? Antigamente, né, lá na década de 80, de 90, né, você tinha, né, toda uma produção voltada a isso, né? Você tinha muitos produtos culturais que abordavam o tema das drogas, né? Até para esclarecer as pessoas, né? Hoje a gente já não vê tanto isso acontecendo, né? Embora as drogas ainda estejam aí rolando soltas, né? As pessoas continuem se viciando, né? Mas qual é o plot do episódio para a gente poder entender? A Enterprise ela está próxima a uma estrela, né, que tem um campo magnético violentíssimo, né, no caso, né? E a Enterprise está lá estudando esse campo magnético, né? Quando ela recebe um pedido de socorro de um cargueiro, né? Que está ali no planeta ali no próximo, né? E quando ela vai, né, se comunicar com esse cargueiro, os caras do cargueiro parecem muito lerdos, né? Que eles não sabem qual é o problema que está levando no cargueiro, né? O Data precisa escanear a nave para entender que é um problema de uma bobina lá que está precisando ser trocada, né? A Enterprise transporta o raio da bobina lá para os caras, mas os caras não sabem, né, trocar a bobina, né, e no final das contas eles vão precisar, né, transportar, né, toda essa tripulação, né, que são 6 pessoas, né, para a nave. Eles só conseguem transportar 4, 2 acabam morrendo, né, e eles precisam, e a tripulação também pede que uma carga também seja transportada, né? Uma carga que não se diz o que é no primeiro momento, né? E quando esses 4 tripulantes eles são transportados, né? Você vê que eles começam a brigar loucamente por aquela carga e eles não estão nem aí para os outros 2 tripulantes que morreram, né? Então o Picard não entende como é que aqueles caras podem ser tão lentos, tão lerdos em pilotar uma nave espacial e não saber consertar um defeito de uma nave espacial, em ficar muito preocupados por aquela carga, coisa e tal, né? E não se preocupar com quem morreu, né? Então é uma situação muito estranha, né? Que o episódio apresenta, né? E aí a gente vai começar a entender um pouco melhor as coisas, né? Quando os personagens, né, que foram transportados, eles são apresentados, né? São dois personagens de um planeta e 2 personagens de um outro planeta, né? Ali, os 2 planetas vizinhos ali no caso, né, dessa estrela que tem um campo magnético fortíssimo, né? Um planeta se chama Breca e outro planeta se chama Ornara, tá? Os ornarianos, né, eles dizem que eles estão doentes, né, que eles estão sofrendo por uma praga, por uma doença, né, e que a carga seria um medicamento chamado Felício, né, que pertence aos brecanos, né, que eles compraram dos brecanos, mas os brecanos não querem dar o medicamento para eles, né. E aí fica toda aquela situação, né. O Picard fala assim, bom, se você está falando que teve uma praga no planeta e vocês estão aqui, vocês podem ter passado a praga para a gente. Então ele vai pedir para a Crusher fazer todo um exame, só que a Crusher ela percebe os sintomas dos caras, né? Ela vê que os brecanos não têm sintoma nenhum, que só os ornaranos têm sintomas, né, no caso, né, que a doença não passa pelos brecanos, né? E que a Crusher percebe que você tem os sintomas, mas ela não consegue isolar a causa da doença, né? E aí, né, quando eles vão, os brecanos, eles de forma nenhuma, né, querem entregar o medicamento, né, mas os ornarianos, eles imploram para o Picard, né, conversar com os caras, né, e os caras, os brecanos, acabam no sinal de boa vontade dando, né, o medicamento, né, só que desde que seja na presença deles. Então o que acontece? O Picard e a Crusher vão pegar um pouco do medicamento, né, os brecanos tiram lá, né? E aí o Picard começa a fazer um monte de perguntas, a Crusher também, né? Eles percebem que é um medicamento que é extraído de uma plantinha do planeta Breca e que é um planeta muito e que é um medicamento muito concentrado, que você tem bilhões de doses naquela carga ali no caso, né? E que esse medicamento ele alivia os sintomas, né, da praga por 3 dias, depois precisa tomar de novo, né? Então você já está percebendo aí o que está acontecendo. Os brecanos, né, o Felício seria uma, vamos dizer assim, uma metáfora para a cocaína, né, que é extraída de uma planta que é concentrada para você potencializar o vício dela, né,
que aquela praga não existia coisa nenhuma, né? Que ela existiu no passado, tá? Né? A história pregressa dessas duas civilizações é contada também, que ela existiu no passado, só que os ornarianos eles foram curados dela, tá? Mas a dependência física e psicológica ainda continua. E os brecanos perceberam que eles tinham dependência física e psicológica disso, né? Os brecanos também pegaram a doença, também se curaram da doença, mas eles não ficaram viciados, enquanto que os ornarianos ficaram viciados. E os brecanos fizeram o seguinte: vamos vender, né? Vamos vender essa droga aí, vamos vender esse felício aí para eles, né? Eles fazem tudo pra gente, né? Eles têm as indústrias, coisa e tal, e a gente se limita somente a vender o felício para eles, no caso. Então os brecanos estão agindo aí, né, como verdadeiros traficantes de drogas, né? Enquanto que os ornarianos estão agindo como usuários de drogas aí, viciados nessa droga, no caso, né? E os brecanos fazem tudo isso de forma deliberada, né? Assim que a nossa doutora Crusher descobre tudo isso, ela vai começar a subir pelas paredes de raiva como não podia deixar de ser, né? Ela vai ficar revoltadíssima da vida, né? E ela vai chegar pro Picard e vai falar: e aí, como é que a gente vai resolver isso? O que é que tu vai fazer? O Picard falou: nada. Ela, como a gente vai fazer nada? Ele, primeira diretriz, minha filha. A gente não pode impor os nossos valores a eles, entendeu? Essa é uma relação de simbiose que está havendo entre essas duas civilizações aí, né? Aí a Crusher simbiose coisa nenhuma. É uma exploração sistemática e simples, entendeu? Só que o Picard não pode fazer nada. E aí a gente vai ter aquela situação, né? A Crusher revoltadíssima da vida, né? Que o Picard lá todo Caxias está seguindo a primeira diretriz, né? A Crusher, eu acho que ela se daria muito melhor com o Kirk aí, né? Que o Kirk chutaria o pau da barraca com uma diplomacia de cowboy braba lá, e era isso que a Crusher estava querendo, né? No caso, né? E aí o que acontece? No final do episódio, né, para ficar a coisa mais virulenta ainda, né, os brecanos eles decidem entregar o Felício, né, para os ornarianos, porque os brecanos eles sabem que eles precisam manter o vício dos caras, né? E aí o Picard e a Crusher percebem, né, que os brecanos estão agindo de forma deliberada, a máscara cai, né, no caso, né? Os brecanos abrem o jogo, dizem que eles trabalham como traficantes de drogas mesmo, né? Mas e o Picard diz que não pode fazer nada, que isso, inclusive, o fato dos brecanos entregarem a droga, né, para os nossos ornarianos aí, deixou ele de mãos atadas, o que só deixou a doutora mais louca de raiva ainda, né? Só que no final do episódio teve o pulo do gato. Qual foi o pulo do gato, né? Tá, beleza. Entrega aí o Felício para os ornarianos, coisa e tal, né? E era tal negócio, né? No início do episódio a gente se lembra, né, que o cargueiro lá, né, ele explodiu porque você precisava trocar uma bobina, né, no caso, né? E a Enterprise ia fornecer essa bobina para os ornarianos, né? E aí o Picard chega e fala: não vou dar essa bobina mais para vocês, não. Entendeu? E aí o que acontece? Não dando mais essa bobina, o que acontece? Eles não vão conseguir mais consertar os cargueiros deles que estão lá todos ferrados, entendeu? E vai cortar esse comércio. Aí os ornarianos: mas a gente vai ficar desesperado, a gente vai morrer, você vai desgraçar a nossa vida, coisa e tal, né? Eu espero que você tenha plena consciência do que você está fazendo, Picard, né? É o Picard: eu tenho plena consciência do que está fazendo. A Crusher ainda canta a pedra, né? Vocês têm outras alternativas, né? Presta atenção aí, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Os ornarianos vão ficar revoltadíssimos da vida com o Picard, né? Os brecanos também, né? Os brecanos falam: mas e as suas regras, Picard? Ele falou: a primeira diretriz também me proíbe também de eu dar uma bobina para uma civilização pré-dobra também, minha filha. Então, quer dizer, ele acabou não violando a primeira diretriz e acabou meio que consertando o problema. Claro que os brecanos ficaram revoltadíssimos, os ornarianos ficaram revoltadíssimos também, mas é aquela famosa frase: há males que vêm para bem. Né? Quer dizer, os ornarianos iam sofrer demais com a abstinência, né? Mas depois isso ia passar, né? Coisa e tal, né? E eles iam perceber, né, que eles iam poder fazer as coisas por eles mesmos, né? Enquanto que os brecanos teriam que descobrir outras fontes, né, de comércio, né, para poder continuar a sobreviver, né, no caso, né? Quer dizer, ele acabou, né, com aquela situação ali, né, de simbiose ou de exploração, né, como queiram, né,
sem violar a primeira diretriz, né? Mas isso, obviamente, ia ser à custa de bastante sofrimento. Agora vamos pensar o seguinte, se a Enterprise não tivesse aparecido lá, entendeu? As bobinas não iam ser entregues do mesmo jeito e de cedo à tarde teriam esses problemas também, né? Uma coisa também que a gente pode pensar, e aí, né, é o que corrobora, né, a primeira diretriz aí no caso, né? O episódio ele termina com uma discussão muito interessante, né? Você tem lá o Picard e a Crusher lá no elevador, né? E é o tal negócio, né? A Crusher dizendo, né, que isso poderia ter sido tudo feito, entendeu? Às custas de um sofrimento menor, entendeu? Mas o Picard faz uma baita de uma defesa ali da primeira diretriz, né? Ele disse, né, que toda vez, né, que você tem uma interferência, entendeu, de uma cultura na outra, mesmo que isso seja uma coisa bem intencionada, entendeu, que você tem resultados assim catastróficos e desastrosos, entendeu, e que ainda assim a primeira diretriz é a melhor ou menos pior das opções, né, no caso, né. E a Crusher fica ali, né? Eu espero que a gente tenha feito a coisa certa, né? Coisa e tal, né? E o Picard também fica ali também divagando, pensando lá um pouco, né? Eu reproduzi esse diálogo na íntegra no texto que eu vou deixar na Batata Espacial. Então vocês podem dar uma lidinha lá, que agora eu não estou me lembrando desse diálogo todo, né? Mas foi um diálogo muito bacana, né? Que fala da primeira diretriz, né? Que foi uma forma, né? Que o Picard conseguiu, né? De intervir naquela situação, entendeu? Mas sem violar a primeira diretriz. Então, cara, quem escreveu o episódio, entendeu? Tá de parabéns aí, um roteiro bem escrito, tá? Que vai trabalhar essa questão da primeira diretriz, né? O Picard vai defender arduamente essa primeira diretriz, né, no caso, né? É um episódio muito bacana por causa disso, né? Sem falar que é um episódio também que está tratando, né, a questão das drogas, né? É interessante a gente perceber também que vai ter uma discussão do Wesley Crusher com a Tasha Yar, né? De que ele não entende como é que as pessoas podem se viciar, entendeu? Voluntariamente, né? E aí a Tasha Yar, que tem aquele passado dela de viver num lugar muito violento, num lugar com muita miséria, ela fala, né, que às vezes as pessoas usam as drogas para fugir, né, da miséria e da violência. E aí essa conversa entre a Tasha e o nosso Wesley Crusher, entendeu? Era para a galera do século XXI que estava assistindo o episódio ali, que ela estava reproduzindo uma situação exatamente que a gente vê no século XXI, como as drogas às vezes acabam sendo um refúgio, né, entre aspas, né, para a miséria e para a violência ali, para a situação de miséria e violência que as pessoas vivem, né. Outra coisa que é muito legal e muito interessante da gente ver nesse episódio também, Merritt Buttrick, né, que fez o filho, né, do Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas 2 e Jornada nas Estrelas 3, faz um dos Ornarianos, né, ele é o Tijon, né, e o Judson Scott, né, que era uma espécie de primeiro oficial do Khan, né, no Jornada nas Estrelas 2, a Ilha de Khan, né, aquele louro que fica conversando com o Khan ali sempre, né, no caso, né, enquanto está vendo a luta da Reliant com a Enterprise, né, ele também participa desse episódio como um dos lubricanos, cara. Então esse episódio ficou com muito fanservice de Jornada nas Estrelas, de você ver esses dois atores ali, né, trabalhando juntos, né. O Merritt Buttrick, inclusive, né, está na segunda temporada aí já, então a gente já está em 1988 aí, né, ele um ano depois ele morreria de AIDS, né, teve esse infortúnio aí, né, no caso, tá. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Tá um episódio interessante de ver, vocês estão percebendo, né? Que ele é cheio de atrativos, né? E o texto dele vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.